Bom dia, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre ação civil pública, tá? Pode ser bom dia, boa noite, boa tarde, na verdade, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Então, a gente vai falar sobre ação civil pública. A gente falou na aula passada, então, sobre ação popular, que está na Lei 4.717. Hoje a gente vai falar sobre ação civil pública. Bom, a ação civil pública é uma ação que a gente tradicionalmente liga ao desempenho da atividade do Ministério Público, da atividade promotorial, do parquê. Inclusive, essa ação, tá, é um procedimento subsidiário àquele previsto para a ação de improbidade administrativa. Então, quando você for verificar como funciona a ação por improbidade administrativa, a gente vai ver que existe uma proximidade muito grande entre o procedimento previsto na Lei 8.429, de 1992, que é a ação da Lei de Improbidade Administrativa, e o procedimento previsto na Lei 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Existem algumas semelhanças. Na verdade, existe uma adaptação do rito da 8.429, do rito da 7.347, com o rito da 8.429. Então, ao invés de ter uma contestação, entendeu? Então, ao invés de o réu ser chamado simplesmente para contestar, como acontece na ação civil pública, no caso da ação de improbidade administrativa, ele primeiro é citado, ele primeiro é chamado ao processo para apresentar uma defesa prévia, bem ao molde do processo penal. Isso porque a ação civil pública por improbidade administrativa, ela tem um caráter sancionatório. Daí, então, a necessidade de adaptar esse procedimento, né, aos procedimentos, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa ampliada, que são exigências dos processos que acabam implicando em sanção. A ação civil pública, como regra, a gente vai ver, ela tem apenas a natureza condenatória, cível condenatória, né? No sentido de obrigar alguém a fazer, não fazer, ou então pagar quantia certa em dinheiro, por conta de uma lesão a direito difuso ou coletivo. Agora, a ação civil por improbidade administrativa, além de poder implicar na restituição, por exemplo, de verbas ao erário, como acontecia com a ação popular, inclusive, né, ela implica numa sanção a direitos políticos, né, do agente público envolvido, dos envolvidos, na verdade, no ato de improbidade administrativa, de forma que, então, é preciso garantir a ampla defesa do contraditório alargado lá do processo penal. Tá? Então, apesar, então, dessa ação civil pública estar muito mais ligada, a ideia dessa ação civil pública está muito mais ligada à atividade do Ministério Público, à atividade fim do Ministério Público, tá? A gente vai ver que existem, sim, outros legitimados, né, para propor a ação, de modo que também, então, a ação civil pública pode ser proposta por advogado. Tá? E aí, como o nosso foco aqui é na prática funcional voltada ao exame de ordem, né? Daí, então, porque a necessidade do nosso estudo aqui da ação civil pública nesse momento. Tá? Tanto é verdade que ela já caiu no 21º exame de ordem, tá? A prova de direito constitucional do 21º exame de ordem, tá? E daí elaborada como peça feita por advogado, peça a ser elaborada por advogado, tá? Agora, é fato, não tem como negar, ela está ligada à atividade fim do Ministério Público, tanto que está lá a previsão constitucional dela, e a gente já começa aqui, então, a aula propriamente dita, a previsão constitucional da ação civil pública não vai estar no rol lá dos direitos fundamentais, então, no artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, como vão estar ação popular, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data. Não, ela vai estar no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal. O artigo 129 da Constituição Federal é aquele que estabelece as competências do Ministério Público. Tá? Então, não por coincidência, deixa eu pegar aqui minha Constituição. Então, não por coincidência, a ação civil pública vai ficar intimamente ligada
a atividade ministerial. Então, vocês vão ver lá no artigo 129. Né? 129 diz assim, ó, são funções institucionais do Ministério Público, e aí está lá no inciso terceiro, ó, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Tá? Então, a previsão constitucional vai estar ali. De modo que a gente pode dizer que a ação civil pública ela não tem natureza de remédio constitucional, como é o mandado de segurança, como é o mandado de junção, de alguma forma, como é também a ação popular, adaptada a algumas lógicas dela, mas é sim uma ação que tem como finalidade a proteção de alguns direitos fundamentais, né? Especificamente esses direitos fundamentais que a gente conhece como direitos difusos e coletivos. Tá? Não são direitos individuais, são direitos que a gente chama de transindividuais, ou seja, aqueles direitos difusos e coletivos. Tá? Bom, todo o procedimento da ação civil pública, então, ele vai estar regulado no plano infraconstitucional pela Lei 7.347 de 1985, tá? A Lei da Ação Civil Pública. Tá? E, de alguma forma, subsidiariamente, também pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente vai ver aqui que, pelo menos em 2 momentos, a gente precisa remeter ao Código de Defesa do Consumidor para compreender parte do procedimento destinado à ação civil pública. Tá? Então, colocar esse ponto aqui que eu acho que é fundamental a gente deixar claro. Tá? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, então, vamos botar a base jurídica aqui. Então, eu já botei para vocês a base jurídica. A base jurídica vai ser, vou botar aqui o artigo 129.3 da Constituição Federal, a Lei 7.347 de 1985, conhecida como Lei da Ação Civil Pública, né? A Lei 8.078 de 1990, que é o CDC, tá? E é isso, tá? Além disso, por óbvio, subsidiariamente, a gente vai usar também, né, o famoso CPC, Código de Processo Civil, especificamente o artigo 319, que é aquele que estabelece os requisitos da petição inicial. Tá? Então, essa é a base jurídica para que a gente possa construir a nossa ação popular, nossa ação civil pública, desculpa, tá? Nossa ação civil pública. Então, vamos lá. Primeiro caso, então, é cabimento. Em que situações cabe o manejo da ação popular? Bom, a ação popular, eu vou botar aqui, então vou até escrever, tá? Ela tem por objetivo, por finalidade, a tutela preventiva ou, opa, meu Deus, que palavrão, preventiva ou repressiva, tá? De direito difuso, coletivo ou, olha só, calma aí, deixa eu tirar esse ponto aqui, ou individual homogêneo. Opa, homogêneo. Vou botar aqui uma interrogação. Por quê? Porque parte da doutrina não considera que a ação civil pública ela tenha por objeto também a tutela de direito individual homogêneo. Tá? A gente já vai explicar o que é um direito difuso, o que é um direito coletivo, o que é um direito individual homogêneo. Já falaremos em seguida. Mas primeiro a gente tem que pensar qual é qual é o objeto, qual é o âmbito de proteção da ação civil pública. E esse âmbito de proteção ele vai estar descrito no artigo 1º, tá? No artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, tá? Diz lá ele, eu vou pegar e vou copiar ele aqui, não sei se vocês vão ver, tá? Ele diz assim, ó. Ó, texto aqui, ó. Regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, tá? Sem prejuízo da ação popular, fiz bobagem aqui, tá? Sem prejuízo da ação popular,
As ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. E aí ele vai listar aqui alguns direitos ou interesses difusos, coletivos, individual, homogêneo. Então, ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor estético, artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem urbanística, à honra e à dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. Tá? Então, em tese, seriam esses os direitos ou os interesses tutelados pela ação civil pública. Tá? Vejam que o rol é extremamente exemplificativo, ele não é exaustivo, tá? Na medida em que ele remete a qualquer outro direito, interesse difuso ou coletivo, que não apenas esses estabelecidos nessa lei. Né? E aí a gente vai ter a remissão à ação civil pública, né? A utilização, o manejo da ação civil pública, também nas hipóteses ou também nos diplomas legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso. Tá? Todos esses direitos compreendidos nesses estatutos, nessas leis específicas, eles vão ser tutelados, podem ser tutelados também por meio da ação civil pública. Isso é um dado importante. Eu destaquei ali também o sem prejuízo da ação popular, porque a proposição de uma ação popular ou a proposição, vamos botar, a proposição de uma ação popular não impede, tá, que uma associação, um Ministério Público, a Defensoria Pública, eles ingressem também com uma ação civil pública sobre o mesmo fato, tá, com o mesmo fundamento jurídico. Tá? Então, são ações que podem ser manejadas conjuntamente. Tá? O que vai diferenciar, na verdade, a gente vai ver isso bem presente quando se aprofunda. A gente percebe isso quando a gente vai se aprofundar no estudo dessas ações, ação popular e ação coletiva, ação civil pública. A gente vai ver que essas ações elas têm como característica, tá, a tutela dos mesmos direitos, dos mesmos interesses. Tá? Se você pegar lá o rol de direitos e de interesses que são protegidos por meio da ação popular, né, vai ser muito semelhante com esse rol aqui do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Né? Então, isso é um dado bastante interessante. O que vai mudar, basicamente? A gente vai ver, né, que a grande diferença vai estar na legitimidade ativa. Porque quem era legítimo, quem possui legitimidade para propor uma ação popular? Cidadão, um indivíduo. Né? No gozo dos seus direitos políticos. Tá? Quem vai propor ação civil pública? Ministério Público, Defensoria Pública, Associação Civil. Tá? Esses são os legitimados. Então, são poderes, entidades, pessoas jurídicas, e não pessoa física, não cidadão. Isso é um dado importante. Mas ambas as hipóteses, em ambas as situações eu vou ter a hipótese de legitimação extraordinária. O que é legitimação extraordinária? Legitimidade extraordinária. Ora, é o fato de que alguém vai estar pleiteando em juízo direito que não é próprio, mas sim direito alheio. Né? Porque eu não sou titular do direito difuso ou coletivo. Tá? Então, essa é a grande característica. Nem o Ministério Público será. Né? Então, essa é a grande distinção entre essas duas ações. Né? Só a legitimidade. Tá? Mas vamos aprofundar isso daqui a pouco melhor. Tá? Então, vamos lá. Regis, então, a gente falou ali quais são os direitos, os interesses que são protegidos por meio da ação civil pública. E aí, depois, o parágrafo único, ele vai dizer assim, ó, não será cabível, tá? Não será cabível o quê? A ação popular, ou seja, a ação civil pública, para veicular pretensão que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Tá? Então, o artigo 1º ele estabelece lá todas as situações no CAPT, todas as situações em que é permitida a proposição de ação popular, ação civil pública, desculpa de novo,
né? E chega lá no parágrafo e diz, ó, nesses casos aqui, não é permitido, não é cabível. Não posso manejar uma ação civil pública com o intuito, por exemplo, de impedir o pagamento de tributo ou de exigir FGTS, etc. Né? E aí, por quê? Porque os beneficiários, é a tese aqui por trás do parágrafo único, os beneficiários podem ser individualmente determinados. Tá? Individualmente determinados. E aí isso nos leva à distinção entre aqueles três interesses que eu falei antes, né? O interesse difuso, o interesse coletivo e o interesse individual homogêneo, né? O interesse individual homogêneo, segundo parte da doutrina, não seria permitido o manejo de ação popular para proteção. Por quê? Porque a gente vai ver agora. Vou pegar aqui agora, copiar e colar o artigo 81 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Cadê o artigo 81 aqui? Então, o artigo 81 diz assim, ó. Vou ficar com o caput junto. O artigo 81 diz assim, ó. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Tá? Ou a título coletivo. Bom, a proteção a título coletivo se fará, em regra, por meio da ação civil pública. Tá? Bom, e aí o parágrafo único ele vai definir, dentro da legislação brasileira, o que é um interesse ou direito difuso, o que é um interesse ou direito coletivo, o que é um interesse ou direito individual homogêneo. E ele diz assim, então, a defesa coletiva será exercida quando se tratar de 1. Interesses ou direitos difusos. Assim entendidos, para efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível. Opa, peguei a coisa errada aqui. De natureza indivisível. De que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. O direito ou interesse difuso, por excelência, é o meio ambiente. É o patrimônio histórico, é o patrimônio cultural. Tá? São interesses, tá, que transcendem a esfera individual e coletiva, tá? E pertencem a pessoas indeterminadas. Tá? A todo mundo. Tá? Inclusive, às gerações futuras. O meio ambiente, então, o patrimônio histórico-cultural, então são exemplos clássicos são exemplos clássicos dessas espécies de interesses e direitos difusos. Tá? Por outro lado, o interesse ou direito coletivo, vai dizer o código assim, para efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, continuamos tendo a natureza indivisível, só que agora as pessoas são razoavelmente determinadas. Tá? E aí, a gente vai ter exemplo, né, de titulares de direitos coletivos ou interesses coletivos, quem? Trabalhadores. Uma classe, social, uma determinada categoria de trabalhadores, idosos, de forma geral, de um município. Quem mais? Eu posso citar de exemplo aqui. Bom, e crianças de um determinado município. Né? Então, nesse caso, o direito é de natureza indivisível, o interesse é de natureza indivisível, mas eu posso identificar de alguma forma razoável, né, quem são os grupos titulares desse direito. Tá? Então, o sindicato, os filiados a um determinado sindicato, etc. E aí, por fim, eu tenho os interesses ou direitos individuais homogêneos, aqueles que são decorrentes de uma origem comum. Um exemplo de direito
individual homogêneo, de interesse individual homogêneo, é aquele decorrente do acidente de consumo, né? Em que, por exemplo, alguém a responsabilidade pelo fato do produto, alguém alguém não, uma coletividade de consumidores que acaba adquirindo um bem, um produto, né, que possua algum defeito que coloca em risco a sua segurança. Tá? Então, esses daí são o quê? Esses são titulares de um interesse individual ou homogêneo. Já são pessoas completamente diferentes entre si, que não podem ser ligadas como um grupo específico, tá? Mas que estão ligadas entre si por um fato de origem comum. Né? No caso aí específico, o produto com o vício pelo serviço. Tá? Então, isso daí são os direitos, os interesses que são tutelados por meio da ação civil pública. Sempre lembrando, por que o pessoal, então, diz, uma parte, pelo menos da doutrina, diz que não caberia manejação popular, ação civil pública, por conta desse último grupo? Tá? Porque o parágrafo único lá do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, ele estabelece que quando é possível identificar os beneficiários, tá? Mesmo que seja uma grande coletividade, não cabe ação civil pública. Então, eles dão uma interpretação extensiva, tá? Ao que dispõe o parágrafo 1º, o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347. Bom, natureza jurídica. Qual é a natureza? Tá? O que é? E a natureza jurídica é exatamente o que é isso para o direito. Tá? O que é a ação civil pública para o direito? Bom, vamos lá. A gente viu, tá, que a ação civil, a ação popular, ela tinha uma dupla natureza jurídica. Tá? Ela tinha uma natureza jurídica de ação constitutiva, na verdade desconstitutiva. Por quê? Porque ela tinha como principal pedido a anulação de um ato que seja lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, etc, 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 tudo aquilo que a gente já viu na aula anterior. Tá, beleza. Por outro lado, ela também tinha, né, uma natureza condenatória na medida em que era possível, tá, requerer a condenação do réu em perdas e danos, né, quando daquele ato lesivo decorresse prejuízo ao erário. Né? E daí tinha um pedido de ressarcimento ao erário. Né? A ação civil pública, por outro lado, ela não vai ter esse caráter desconstitutivo, tá? No primeiro momento. Por quê? Porque o artigo 3º dela, eu vou copiar ele aqui agora, o artigo 3º dela estabelece que a ação civil pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, natureza jurídica condenatória. Então, a ação civil pública, ela tem por objeto, tá, o cumprimento de uma obrigação pecuniária de fazer ou de não fazer. Tá? Aliás, dentro da moderna estrutura processual brasileira, né, o foco da ação civil pública, inclusive, está na obrigação de fazer ou não fazer. Só excepcionalmente é que eu vou pedir a condenação em dinheiro. Quando não é possível reparar em natura o dano, né, quando é possível reparar em natura o dano, aí, então, peço a condenação em dinheiro para o réu. Mas, como regra, ela vai constituir isso numa obrigação de fazer ou não fazer. Ah, professor, como assim uma obrigação de fazer ou não fazer? Bom, por exemplo, uma determinada empresa, ela tem uma atividade poluente. Né, uma atividade poluente. Ora, nada impede que o Ministério Público, ele ingresse com uma ação civil pública, né, determinando que aquela empresa, que aquela indústria, ela se adeque à legislação ambiental e reduza a emissão de gases, a emissão desses poluentes, né? É uma obrigação de fazer,
né? Ou quando uma determinada empresa ela está exercendo uma atividade nociva também ao meio ambiente, e aí que não tem regulação, não tem como diminuir o impacto daquela atividade. Bom, é um não fazer. Tá? Fazer, não fazer. Aí, excepcionalmente, se não for possível a recuperação do dano causado, aí sim o Ministério Público pode determinar a condenação em dinheiro. Existem alguns casos bastante interessantes, né, em que a condenação em dinheiro é o dano moral coletivo, né? Uma ação civil pública, ela é um instrumento, por regra, utilizado para que se condene alguém para o pagamento do dano moral coletivo. Né? Tem diversos precedentes, né? Eu lembro sempre do caso do João Kleber, né? O programa do João Kleber, famoso intelectual brasileiro. Né? O João Kleber, ele tinha um programa, aliás, tem, né, um programa, e um dos quadros desse programa, há muitos anos atrás, acho que em 2000 alguma coisa, consistia justamente eles contratavam pessoas travestis, transexuais, né, que em situação de vulnerabilidade, viviam na rua, basicamente, e mediante um pagamento, um preço lá, essas pessoas se sujeitavam a participar de situações vexatórias nesse programa do João Kleber. Bom, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação judicial com uma obrigação de não fazer, impondo uma obrigação de não fazer a Rede TV, que era a emissora, né? Ou seja, de não dar continuidade àqueles quadros, aquele quadro, no programa do João Kleber, justamente afirmando que ele violava direito fundamental daquelas pessoas, em especial a dignidade da pessoa humana. Né? E também exigia lá que a Rede TV fosse condenada ao pagamento de um dano moral coletivo, tá? Um valor lá, X, de dano moral coletivo, né? E pronto, aí o programa foi proibido, a juíza recebeu a liminar, na ocasião era uma juíza, recebeu a liminar, né? Proibiu, então, a continuidade daquele quadro, e depois a Rede TV e o Ministério Público Federal fizeram um termo de ajustamento de conduta, que a gente vai falar daqui a pouco, em termos de ajustamento de conduta, e que de fato tiraram o programa, o quadro da grade, né? E aí a Rede TV se comprometeu a pagar uma determinada quantia do Ministério Público Federal, mas essa quantia não foi paga em espécie, não foi paga em dinheiro. Na verdade, a Rede TV se comprometeu a pagar essa quantia em um número de anúncios, tá? Por um determinado tempo na programação, na defesa de direitos fundamentais, em especial, acho que da comunidade LGBT. Posso estar enganado, mas eu acho que foi nesse sentido. Tá? Então, a ação civil pública tem natureza condenatória. Professor, por que é importante eu saber a natureza jurídica da ação civil pública? Simplesmente porque, compreendendo, sabendo para que serve a ação civil pública, você vai saber, na hora de fazer os seus pedidos lá, na hora de elaborar a sua peça, né, e fazer os seus pedidos, você vai saber o que pedir. O pedido está sempre ligado à natureza jurídica da ação. Se a ação é mandamental, se a ação é declaratória, se a ação é constitutiva, se a ação é condenatória. Né? Daí, portanto, a importância de saber, de conhecer a natureza jurídica da ação. Tá? Que daí eu estou dizendo o que eu quero que o juiz faça. Bom, legitimidade. Como eu falei para vocês, a ação civil pública, ela é o mesmo caso da ação popular, tá? Ela é uma hipótese de legitimação extraordinária, legitimidade extraordinária. Dizer que a ação civil pública é uma hipótese em que acontece legitimidade extraordinária é dizer que ela constitui uma exceção ao artigo 18, parágrafo 18 caput do Código de Processo Civil, aquele que diz que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Tá? Então, aqui, no caso da ação civil pública,
nós vamos ter sempre uma legitimação extraordinária no caso de substituição processual. Tá? Por quê? Ora, porque o titular da ação, aquele que possui legitimidade para manejar da ação, não é o titular do direito que ele pretende tutelar, que ele pretende proteger. Tá? Bom, os legitimados da ação civil pública vão estar no artigo 5º desse dispositivo, dessa lei, quer dizer, da lei 7.347. Tá? 7.347. E aqui, então, vamos fazer o copiar e colar do artigo 5º. Tá? Tá aqui o artigo 5º. Ele diz assim, ó, tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. O Ministério Público. Todo mundo sabe disso. A ação civil pública é o grande instrumento de trabalho do Ministério Público fora da esfera criminal. 2, a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública também possui legitimidade para propor ação civil pública. Tá? A Defensoria Pública também possui legitimidade. Tá? Existiu por um tempo um certo, como eu vou dizer assim, um certo atrito entre Defensoria Pública e Ministério Público acerca da proposição, da possibilidade da Defensoria Pública propor ação popular, porque o Ministério Público ele alegava que a Defensoria Pública, ao manejar desse instrumento, haveria uma sobreposição de competências. Então, ela estaria atingindo uma competência que é típica do Ministério Público. Mas já foi superado esse imbróglio, vamos dizer assim, salvo engano, com decisão do Supremo Tribunal Federal, garantida a constitucionalidade do inciso 2 do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem manejar a ação civil pública, né? Assim como a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Então, imagina lá que uma determinada empresa, tá, vou voltar lá para o mesmo exemplo, que é um exemplo bem prático. Uma determinada empresa que pratica uma atividade nociva ao meio ambiente, né? Ora, nada impede que o município ele ingresse com uma ação civil pública requerendo ao juiz, então, que seja a paralisação daquela atividade. Né? Então, não é uma coisa que compete exclusivamente ao Ministério Público da Defensoria Pública. A autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, tranquilo, também, mesma coisa. Então, administração direta e indireta pode propor ação civil pública. E aí vem a parte que mais nos interessa. Tá? Mais nos interessa por quê? Porque quando a gente for falar em ação civil pública no âmbito do exame de ordem, tá? Vai ser na questão das associações em que vai girar o eventual caso. Né? Caso vai tratar de uma associação. Tá? Então, o inciso 5 diz assim, ó, a associação que concomitantemente, então tem que ter... Opa, não podia falar palavrão. Não sei porque que meu alarme despertou aqui no meio do vídeo. Tá? Então, que concomitantemente, essa palavra é fundamental. Concomitantemente, vou botar aqui o negrito aqui. Tá? Esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, ou seja, tem que estar com seu estatuto registrado no cartório de registro de pessoa jurídica, tá? Pelo menos no prazo de um ano, né? Há mais de um ano da proposição da ação, né? E inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, tem que estar lá entre as finalidades da associação, lá no estatuto. Todo estatuto de associação, ele vai definir lá qual é o objeto social daquela associação, qual é a finalidade dela. Né? E aí, então, é importante que esteja presente. Então, é importante, não, é fundamental, né, que esteja presente
qualquer uma dessas finalidades para que a associação possa manejar da ação civil pública. Bem, esses requisitos eles devem ser cumpridos cumulativamente, tá? Concomitantemente, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Mas existe uma excepcionalidade, uma exceção, tá? Uma exceção que está aqui no parágrafo 4º do mesmo artigo. Olha o que diz o parágrafo 4º. O requisito da pré-constituição... Oh, meu Deus, o que houve aqui? Tá? O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, excepcionalmente, né, caso as circunstâncias fáticas exijam, né, o juiz ele pode dispensar, então, o requisito lá de um ano de constituição da associação. Tá? Bom, vamos ver agora alguns detalhes aqui ainda no artigo 5º, tá? Nos parágrafos. Então, vamos pegar aqui, ó. Primeira questão é lá no parágrafo 1º. Aqui isso é fundamental. Tá? Vejam, o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Ora, o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente o seguinte: se o Ministério Público não é o autor do processo, da ação pública, ele vai ter que ser obrigado, a intimação dele, tá, como fiscal da lei. Então tem que haver pedido, isso é importante para a gente elaborar a peça depois, porque dentro dos pedidos vai ter o quê? A intimação do Ministério Público. Sob pena de nulidade. Se o Ministério Público não é intimado, tá, o processo todo é nulo. A partir da não intimação. Tá? Depois, fica facultado ao Poder Público e às outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsórcio de qualquer das partes, sem problema nenhum também. Mas aqui o parágrafo 3º é o importante também. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Então vejam só que interessante. Caso a associação abandone ou desista do processo, tá? O Ministério Público pode assumir, aliás, pode não, ó, assumirá, tá, a titularidade da ação, passa a ser autor. Justamente isso em decorrência do fato que eu falei para vocês da substituição processual. Né? Quem ingressa com ação civil pública não ingressa como titular do direito. Ele é titular da ação, mas não titular do direito. Né? De forma que se ele desiste, se o autor desiste, né, o Ministério Público ou qualquer outro dos legitimados pode, então, dar continuidade ao processo. Isso aqui não é muito relevante. Bom, aí a gente chega à questão da... fiz errado aqui. A questão da legitimidade ativa, desculpa, passiva. Deixa eu ver o que eu apaguei agora. Aqui estávamos falando da ativa. Tá? Agora vamos falar da passiva. Ativa é o autor. Quem pode ser autor da ação civil pública? Passiva é quem pode ser réu. Tá? Quem pode ser réu. Quem é que pode ser réu da ação civil pública? Todo mundo. Tá? Todo mundo. A ação popular, como regra, ela é dirigida às pessoas jurídicas de direito público. Tá? A principal finalidade dela é a proteção da moralidade administrativa e do patrimônio público. Só excepcionalmente é que, subsidiariamente, ela atinge pessoas de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas naturais. Só excepcionalmente. Tá? Agora, a ação civil pública pode ser manejada contra qualquer pessoa.
Então, pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, tá? Vimos aqui uma emissora de TV, por exemplo. Pessoas físicas, tá? Estrangeiras e nacionais, né? Então, qualquer pessoa pode ser réu de uma ação civil pública, basta para isso causar lesão, dano, né, a direito transindividual, tá? E aí vem a questão da competência, né? A questão da competência, que vai estar no artigo 2º da Lei 7.000. Vamos descer aqui de novo. 7.347. Então, o artigo 2º diz assim, ó. Vamos botar aqui, copiar e colar. As ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Então, a regra é juízo de primeiro grau. Tá? Juízo de primeiro grau. Aonde? No local onde ocorreu o dano. Tá? Juízo de primeiro grau, local onde ocorreu o dano. Tá? Se a união estiver envolvida, tá? Se a união estiver envolvida, seja o interesse lesado da união, seja a união parte ré da ação, Justiça Federal. O resto, Justiça Comum. Justiça Comum Federal, né, mas é Justiça Comum Estadual. Não havendo o interesse da União disposto, Justiça Comum. Tá? Isso é inteligência do que dá no artigo 109, incisos 1 e 3, parece, da Constituição Federal. Eu vou até botar aqui. Artigo 109. Deixa eu confirmar se é 1 e... Isso. 1 e 3. Tá. Constituição Federal. Bom, antes de entrar no parágrafo único, então vou pegar aqui o parágrafo. Tem exceção, claro, obviamente, à regra do primeiro grau, tá? A exceção à regra, a gente já falou na ação civil pública, tá no artigo 102, inciso 1, alíneas FN, eu acho, FIN da Constituição Federal. Deixa eu confirmar aqui, estou aqui já o código. Sim. Então, o artigo 102 é aquele que diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, daí diz assim, processar e julgar originariamente, daí o F é assim, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, e entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. E o N é aquele caso raríssimo, mas que já aconteceu, tá? Tem ação hoje no Supremo nesse caso, nesse sentido, a ação em que todos os membros da magistratura sejam diretamente ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, tá? Então, vamos supor lá a hipótese de uma ação civil pública que vise questionar uma resolução que aumenta o subsídio da magistratura do Estado. Sei lá, não dá para ser, tem que ser por lei, mas vamos pensar numa resolução meio descabida nesse sentido. Né? Daí, nesse caso, a competência seria do Supremo Tribunal Federal e não do próprio tribunal. Tá? Não do próprio tribunal. Bom, aí diz ali o parágrafo único, a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, se alguém propor uma ação civil pública com a mesma causa de pedido e o mesmo objeto, o mesmo pedido, então, né, aí, nesse caso, o
juízo prevento, tá, será aquele que primeiro recebeu a ação, onde foi primeiro proposta a ação, na verdade. Tá? É a regra geral lá do Código de Processo Civil. Bom, mas existe uma outra situação aqui, ainda com respeito à competência, que é o que está no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Também vou fazer aqui, de novo, copia e cola. Né? O artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte. Olha aqui. Deixa eu botar aqui. Ó, aqui é o CDC, tá? Vou botar aqui CDC para vocês. Então, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Tá, esse daqui vamos tirar fora, porque ele repete o que diz o artigo 2º. No foro da capital ou do Estado ou no Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil nos casos de competência, aos casos de competência concorrente. Então aqui, ó, o que quer dizer esse dispositivo aqui? Quer dizer basicamente o seguinte: se o dano, tá, se a lesão for regional, atingir, por exemplo, mais do que um município, né, vários municípios, ou então ela tiver âmbito federal, nacional, na verdade não é federal, é nacional, aí a ação não pode ser proposta na comarca ou na seção judiciária, por exemplo, de Criciúma. Ela tem que ser obrigatoriamente proposta na seção judiciária ou na comarca da capital, tá? Que é o que estabelece o artigo 93, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Bom, agora a gente já está se encaminhando para o final, né? A gente vai ver agora a questão da medida cautelar. Por previsão expressa, tá? Tanto no artigo 4º quanto no artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública, né? É possível o deferimento de medida cautelar em ação civil pública. Está lá no artigo 12. No artigo 4º ele fala que poderá ser ajuizada ação cautelar para fins dessa lei. Assim, gente, o que é ação cautelar? Ação cautelar é uma coisa que nem existe mais, né? Ela foi tornada absolutamente anacrônica a partir da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela do artigo 173 do CPC de 73, né? E foi, de fato, extinta, não foi recepcionada, vamos dizer assim, pelo novo CPC. Já não tão novo, né? Mas não foi recepcionada pelo novo CPC. Então, a gente não se fala mais em ação cautelar. Mas sim, é possível a tutela cautelar, tá? No caso de ação civil pública, assim como é possível também a antecipação da tutela, tá? Então, diz lá o artigo 12. Vou botar aqui só um minutinho, gente. Só fazer um copiar e colar aqui. De novo, do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública. Então, diz lá o artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Então, o juiz pode, né, desde que presentes os requisitos do artigo 300. O que são os requisitos do artigo 300 do CPC? Verossimilhança entre a alegação e o direito, entre a alegação e os fatos, né, a probabilidade de direito, na verdade, que diz o novo código, e o perigo de dano. Tá? E o perigo de dano. Estando presentes esses requisitos, o juiz pode conceder a liminar, tá? Com ou sem justificação prévia, ou seja, sem aquela audiência de justificação prévia, com ou sem aquela audiência de justificação prévia, prevista também em alguns procedimentos, como na liminar de reintegração de posse, etc. Tá? Em decisão sujeita a agravo, por óbvio, decisão interlocutória sujeita a agravo. Ali tem a possibilidade, no parágrafo 1º do artigo 12, da suspensão, tá? Pelo tribunal da liminar concedida. Então, olha aqui, ó. A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem
a saúde, a segurança e a economia pública, poderá o presidente do tribunal, a que competir o conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, a qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Então, eu peço a liminar, o juiz defere a liminar, o poder público pode, então, ingressar um pedido de suspensão dos efeitos da liminar, tá, no tribunal, diretamente para o presidente do tribunal, tá, sendo cabível daí o recurso também de agravo, daí agravo interno, né, no prazo de 5 dias, né, nos termos do parágrafo 1º. Tá? Então, o dado aqui também, ó, a multa combinada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que houver configurado descumprimento. Então, havendo descumprimento, tá, já há a multa. A multa não começa a correr a partir do trânsito julgado. Só a exigibilidade dela, tá, é que passa a existir só depois do trânsito julgado. Ela pode ser exigida depois do trânsito julgado, mas já é devida desde o momento que houve o descumprimento da medida. E aí chegamos no final, aqui finalmente mesmo, para falar sobre os pedidos. Né? O que tem que ter no pedido? Bom, primeira coisa, pedido liminar. Tá? Diante do exposto, pelo exposto, requer a concessão de medida liminar para tal. Ele tem que ir lá, pedido de direito não é, Código de Processo Civil não admite pedido genérico, né? Então tem que ser salvo naquelas hipóteses do 293, não, 293 o valor da causa. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu tô com CPC aqui. Tá, não sei. Bom, depois vocês veem aí. Bom, então o pedido tem que ser certo e determinado. Agora eu fiquei encasquetado com isso. Vou dar uma pausa aqui, vou procurar esse dispositivo. Então, retomando agora, fui só para não deixar passar, então, os artigos que eu estava citando, que falam do pedido, são o artigo 322 e o artigo 324, né? O 322 que diz que o pedido deve ser certo, né? E o artigo 324, ele estabelece lá que o pedido deve ser determinado. E o parágrafo 1º, daí, então, do artigo 324 é o que ele dispõe lá das hipóteses de pedido genérico. Né? Então, quando for ação universal, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, que é importante às vezes para a gente na ação civil pública, né? Porque pode acontecer de fato isso, ou quando a determinação do objeto ou valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. De resto, o pedido deve ser certo e determinado. Então, o pedido a liminar também deve ser certo e determinado. Eu tenho que deixar claro para o juiz exatamente a providência que eu quero dele. Tá? Então, esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, tá, é o pedido de citação dos réus, ou do réu. Né? É um pedido que ele foi eliminado do 319 do CPC. Se vocês pegassem o antigo CPC, quando ele falava dos requisitos da petição inicial, ele dizia que o advogado tinha que pedir, de fato, a citação do réu. E agora, o 319 tirou esse dispositivo, né? Tirou essa exigência. No entanto, a Ordem dos Advogados do Brasil, o exame de ordem, ainda coloca no gabarito a pontuação para a citação dos réus. Claro, isso depende muito do avaliador. Mas pelo sim, pelo não, não custa nada fazer o pedido de citação dos réus. Depois, a intimação do MP. A intimação do Ministério Público. Tá? Obrigatoriamente, a gente viu ali no artigo 5º, parágrafo 1º, o Ministério Público, quando não for parte, tem que participar como custos legis, como fiscal da lei. Então, ele tem que ser intimado sob pena de nulidade de todos os atos, tá? Posteriores, então, à sua não intimação. Né? Aí, você faz você pede a procedência do pedido, ou dos pedidos. E aí, sempre deixar claro isso, né, gente?
procedência não é da ação, a procedência do pedido, tá? A procedência da ação, desculpa, a procedência do pedido, não da ação. Que, de novo, tem que ser certo e determinado, tem que explicar exatamente as providências que eu quero para o juiz, ainda mais quando a gente está diante de uma obrigação de fazer ou não fazer, né? Que daí tem que ser bem mais especificado o que você quer. Tá? A condenação em custas e honorários. Condenação em custos e honorários. Pedido de produção de provas, aquele lá, produção genérica de provas. E aí tem um dado interessante. Eu falei para vocês no vídeo anterior, quando a gente estava falando sobre a ação popular, que não cabia, naquele caso, o pedido de audiência de conciliação. Por quê? Porque o poder público, como regra, ele não pode conciliar. Ele não, o direito não pertence ao poder público. É o que a gente chama de indisponibilidade do interesse público. Tá? Indisponibilidade por quê? Porque o administrador ele não pode dispor daquele direito como ele bem entender. Ele só pode vir, então, só pode haver conciliação no que tange interesse público quando essa conciliação é permitida por lei. Então, lá, como regra, na ação popular, eu não preciso fazer o pedido de audiência de conciliação, tá? Necessidade ou não de audiência de conciliação. Agora, aqui sim, porque existe sim a possibilidade, pelo menos no que diz respeito ao Ministério Público, né, de se efetuar, no decorrer da ação, um termo de ajustamento de conduta. Já que se trata de uma obrigação de fazer ou não fazer, né, nada impede, então, que eu possa conciliar, né, no sentido de estabelecer lá um acordo entre as partes, e o termo de ajustamento de conduta é basicamente isso, um acordo entre as partes para fazer valer a tutela do interesse difuso, individual. Então, audiência de conciliação. Conciliação. Interesse ou não, conciliação. Interesse ou não na conciliação, na audiência de conciliação. Tá? Bom, vai ter que sempre ter valor da causa. E no caso específico aqui, tá, vai ser o valor que você vai atribuir para a lesão. Né? Não tem muito mistério aqui. Se não for, se a lesão não for auferível, se eu não conseguir estabelecer um valor econômico para a lesão, a gente vai ter, então, o famoso valor de alçada. Coisa de antigo mesmo, valor de alçada. Que são os R$1.000. Tá? São os R$1.000. Tá? Então é isso. Esses são os 7 pontos que eu queria trabalhar com vocês da ação civil pública. Eu vou, como de praxe, no dia posterior a esse vídeo, a postagem desse vídeo, por óbvio, né? Não quando vocês assistirem, eu vou colocar, então, o casinho lá, da mesma modo que eu fiz anteriormente para ação popular, vou botar o caso que foi cobrado na OAB junto com o gabarito, né, para que vocês possam, se quiserem, né, fazer a peça, elaborar a peça e encaminhar para mim para que eu possa fazer a correção. Certo? Então, valeu. Um abraço.